Pai da glória, uma vez mais estamos na Tua presença e pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós de uma maneira poderosa nessa noite, de uma maneira nova, que a Tua palavra, Pai, seja descortinada diante de nós e que a Tua palavra encontre verdadeiramente corações bons e honestos para receber essa semente e que ela venha frutificar para a glória do Teu nome. Tudo aquilo que vem para bloquear o nosso entendimento, tudo aquilo que vem para obstruir o caminho da operação da palavra, que seja desfeito agora, no nome do Senhor Jesus. E aplica o nosso coração agora, Pai, ao temor que é devido ao Teu nome. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 7:1. Na verdade, nós estamos ministrando aqui um seminário. Hoje é a terceira parte. Começamos a falar aí sobre a somatização das enfermidades e doenças, alguns domingos atrás. E eu tenho procurado mostrar a somatização que há, os efeitos que podem vir, por exemplo, no nosso corpo, quando o nosso espírito não está bem, ou quando a alma está desajustada, o que pode provocar no corpo. As deficiências da alma que podem tocar muitas vezes o espírito e o nosso corpo. Na primeira ministração que tivemos, nós falamos aqui sobre 9 enfermidades que podem se encontrar na nossa alma. Aí na segunda parte nós falamos das enfermidades no espírito. E falamos lá cerca de 6 enfermidades que podem estar radicadas no espírito de alguém, trazendo influências na alma dessa pessoa e também no corpo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as impurezas, as imundícias do corpo, que se não forem tratadas, podem trazer uma somatização na nossa alma e ainda pode atingir o espírito, gerando fortalezas violentas que nos impedem de caminhar e desfrutar de uma vida abundante. Todos acharam aí? Diz a palavra o seguinte: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Fazendo o quê? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos repetir? Diga comigo. Eu preciso me purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Então, nessa terceira parte, eu quero falar nessa noite um pouco sobre as imundícias da carne. E nós vamos aqui analisar à luz da Bíblia muito sobre as obras da carne. E que se elas não forem tratadas, não forem levadas para a cruz, elas podem afetar terrivelmente a nossa alma e ainda o nosso espírito, gerando barreiras que nos impedem na comunhão com Deus, barreiras que nos impedem de crescer espiritualmente e de avançarmos na direção daquilo que Deus quer. Novamente aí, lancei mão aí da minha companheira Concordância Strong, para trazer uma luz bem clara para vocês. Nós queremos ver os significados aqui no grego das palavras, porque isso dá uma luz, amplia a nossa visão em termos da revelação. Eu vou pedir ali a Ni que coloque aí a palavra imundícia no original grego. Então, a palavra imundícia se traduz do grego acartarsia, que significa impureza, sujeira. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que eliminar as imundícias, as impurezas no espírito, está falando todas as coisas aqui que se referem a essas impurezas que devem ser expurgadas. A impureza, sujeira, imundícia, corrupção, depravação. E no Novo Testamento ela aparece 10 vezes. Essa palavra cartásia nos mostra que a imundícia é tudo aquilo que é impuro e sujo, corrupto e depravado. E a Bíblia ela vai nos dar aqui algumas formas de imundícia. E se elas não forem eliminadas,
com certeza vai tocar de maneira profunda a minha alma, para que a minha alma então esteja carregada de desajustes, e também pode tocar o meu espírito, bloqueando a minha comunhão com Deus. Por isso ele fala aqui de maneira clara, o apóstolo Paulo, ele fala das imundícias da carne e imundícias do espírito. Talvez quantos de vocês aqui, o segmento evangélico que você veio, eu mesmo vim de um segmento onde era ensinado isso, que o nosso espírito jamais pode ser tocado pelo mal, jamais qualquer força maligna poderia ter acesso no espírito de alguém. E por quantos anos a igreja caminhou nesse paradigma? E a palavra nos mostra de maneira tão clara que há possibilidade, é possível sim, de haver contaminação no espírito, impureza no espírito. Tanto é verdade, nós já falamos aqui na primeira ministração, 1 Tessalonicenses 5:23, é claro, que o meu espírito, a alma e o corpo, eles têm que estar irrepreensível para a vinda do Senhor. Diga ao seu vizinho, o teu espírito, como a tua alma e o teu corpo, devem ser conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Agora nós vamos lá para um texto muito conhecido, quando você fala de obras da carne. Eu creio que a primeira escritura que vem na mente do cristão é o texto lá de Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o verso 21. E nesses versículos nós vamos então basear toda a ministração dessa noite. Talvez vamos começar hoje, talvez não dê tempo de terminar. Nós vamos dar sequência a esse assunto, porque na verdade é um seminário, e nós então dividimos em algumas partes aqui, para poder ministrar primeiramente aqui na casa, e depois vamos ministrar fora, aí em alguns lugares. Gálatas 5, 19 e 20, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele começa a enumerar algumas obras da carne. E eu quero enfatizar aquelas que diz respeito ao meu corpo, ao meu organismo. A primeira que aparece aqui é a prostituição. Diga isso, prostituição. Anote isso. Segundo, impureza. Terceiro lugar, lascívia. Então o apóstolo escreve aqui: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, diga isso, prostituição, impureza, lascívia. Aí ele coloca a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Agora, propriamente, quando ele fala aqui prostituição, impureza, lascívia, isso fala do nosso corpo físico. Porque as outras obras que ele fala ali são coisas que podem estar ali na esfera da alma. Porque as escrituras, algumas vezes que aparece a palavra carne, se refere à alma também. Em alguns momentos se refere à matéria física, em outros versículos se refere à nossa alma. Agora eu quero separar essas obras da carne aqui, salientando aquelas que acontecem no nosso corpo físico. Então já colocamos aqui as primeiras três: prostituição, impureza, lascívia. Agora vamos para o verso 21. Eu não sei se tem aí a versão Almeida, revista corrigida, que era um pouquinho diferente. Essa versão diz aqui, isso, bota outra. Olha aqui: inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse aqui é o verso 21. Porém, na Almeida, revista corrigida, essa versão ela é muito forte, e vai aparecer também a palavra glutonaria. Em algumas versões não aparece glutonaria, mas nessa versão aí, por isso que eu pedi, se tivesse aí, seria muito bom colocar. O verso 21
na Almeida Revista Corrigida, vai aparecer assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Alguém já olhou aqui com olho grande. Nós vamos mexer nessa área também. Porque o vício de comida, gente, tem gente que precisa ser liberto do vício da comida. Tem gente que está preso hoje dentro da igreja, servindo a Deus, está preso em fortaleza de pecados sexuais. Precisa da graça de Deus para se libertar. Alguns não conseguem deixar o álcool. Aí fala de bebedices, vamos abordar isso também. Mas tem pessoas que não conseguem deixar do vício de comer além do normal. E tal qual alguém precisa ser liberto pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, das obras da carne, no campo de pecados sexuais, alguns precisam da mesma graça de Deus para se libertar do vício da comida. Porque Paulo já disse que muitos fazem do seu ventre o seu próprio Deus. Estão presos a uma fortaleza. Se a comida de repente escraviza alguém, Romanos é bem claro quando diz: a quem eu apresento os membros, os órgãos do meu corpo para servir, eu sou escravo daquilo que eu estou servindo. Então, se a comida me domina, se eu não tenho domínio sobre a comida, da mesma maneira que alguém não tem domínio sobre pecados sexuais, não tem domínio sobre o cigarro, não tem domínio sobre o álcool, não tem domínio sobre a comida, automaticamente essa pessoa que não tem domínio próprio, ele vai ter um demônio próprio amanhã depois. Diga ao seu vizinho: quem não tem domínio próprio, lá na frente, acaba tendo um demônio próprio. Porque os demônios vão explorar isso. E isso vai trazer um efeito na minha alma. Um efeito direto no meu espírito. Então vou ler novamente aqui o verso 21, na versão Almeida Revista Corrigida. Diz aqui: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos destacar aqui algumas obras da carne, a qual nós vamos trabalhar, talvez hoje e numa próxima oportunidade. Diga comigo: prostituição, impureza, lascívia, bebedices e glutonaria. É em cima disso que nós vamos trabalhar. Amados, um cristão deve avançar no seu crescimento espiritual. E quando um cristão está crescendo espiritualmente, vai ser apresentado diante dele uma luta interna. Para quê? Para que muitas vezes se incline e obedeça à carne, e não à direção do Espírito de Deus. Por isso Paulo diz assim, que ele via no seu próprio corpo a lei do pecado que lutava terrivelmente contra a lei do Espírito de vida. Quem já passou por um momento de conflito, em que de repente a tua carne quer uma coisa, mas você sabe que aquilo não é correto, e há uma luta, porque o Espírito Santo vem sobre você e começa a convencer, e há uma luta interna, uma luta na mente. Você já passou por isso? Paulo disse que ele via no seu próprio corpo uma outra lei que batalhava contra a lei do entendimento que o Senhor colocou na própria vida dele. Então a nossa vida cristã é uma vida de batalha. Diga ao seu vizinho: a tua caminhada com Deus é uma verdadeira guerra. Pergunta a ele: você sabe qual o seu principal inimigo? É o diabo? Agora uma coisa, o catecismo da Igreja Católica, quem cursou catecismo aqui quando era crente? Uma coisa que o catecismo da Igreja Católica acertou e não errou, é quando ensina sobre os 3 inimigos que nós temos. E segundo aquele catecismo, qual é o primeiro inimigo? É o diabo? Não. É a nossa
carne, o meu próprio ego. Diga ao seu vizinho: o teu principal inimigo é a tua própria carne. E o segundo inimigo nosso, qual é? Se você foi um bom católico, fez catecismo, você tem que lembrar disso. E o segundo inimigo? O mundo, aquilo que nos cerca. Por isso, Paulo escreve sobre o sistema mundo: não vos conformeis com este mundo. João, eu posso ver João quase chorando. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os olhos soberba da vida, passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que é no Espírito, permanece para sempre. Então, o teu segundo inimigo é o mundo. Gente, você está numa guerra violenta, porque a tua carne quer te impulsionar para algo, os prazeres da carne. O mundo oferece ali, gente, algo fenomenal para alguns, coisas atrativas. Foi assim que o diabo veio para Jesus. Está vendo os reinos desse mundo? Darei a ti, se prostrado me adorares. A palavra mostrar no inglês, to show, mostrar. Para quê? Para despertar o desejo da pessoa. E nós levamos guerra contra esses dois inimigos. Agora, se você vence esses dois inimigos, o terceiro inimigo é fichinha para vencer. Pergunta ao seu vizinho: qual é o teu terceiro inimigo? Quem? O diabo. Ele está em último lugar. Gente, Jeremias falou de maneira tão certeira: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. E quando ele fala mais que todas as coisas, tenho certeza que incluiu o diabo também. Diga ao seu vizinho: o diabo só pode te enganar se o teu coração é enganoso. Gente, começa conosco. O grande problema é eu mesmo. Diga ao seu vizinho: o teu grande problema é você mesmo. Então nós estamos vendo aqui 5 obras da carne, e essas obras, elas batalham contra nós para derrubar um cristão. O inimigo, ele vai ter proveito na vida de alguém se ele não trata dessas áreas da carne. Aí depois a alma dele é contaminada, e finalmente o espírito então vai caminhar aí debaixo de fortes fortalezas. Aquilo que alguém não vence na carne pelo domínio próprio, ele acaba abrindo uma brecha para o demônio próprio vir, e muitas vezes vai requerer uso capião na vida da pessoa. Sabe por quê? Pelo seu vizinho, sabe por quê que muitas vezes pessoas recebem oração de expulsão do demônio e o demônio não vai embora? Vai dar uma voltinha e volta. Não diz lá. Lucas é bem claro, capítulo 11. Vai e anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. E leva consigo o quê? Mais 7 capirotos. E o pior, e o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Não é isso? Pergunta ao seu vizinho: por que ele voltou? A área de legalidade está aberta, gente. A obra da carne é um convite para esses espíritos malignos virem, e vão prejudicar a alma, e vão prejudicar o espírito da pessoa, porque ela não vence as obras da carne. Diga ao seu vizinho: aperta os cintos, e vamos meditar um pouco em cada uma dessas 5 obras da carne. Coloca a primeira ali, por favor. Prostituição. Prostituição, no original grego, é a palavra porneia. Agora, guarde algo na tua mente hoje. Prostituição não é só aquele que vai lá
busca uma prostituta na rua, alguém se prostitui. Essa palavra, prostituição, no grego, é uma palavra muito ampla. É a palavra porneia. E porneia se refere a todo tipo de relação sexual ilícita. Aí envolve adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, bestialidade. Lá em Levítico 18, fala acerca de incesto, as relações sexuais com parentes próximos, a questão consanguínea, relação sexual com um homem ou mulher divorciado. Então, quando você encontra lá no Novo Testamento, por exemplo, a questão do divórcio, por exemplo, né? Lembra que o Senhor lhe coloca lá uma regra de exceção. Diga ao seu vizinho, no cristianismo, na vida cristã, não existe divórcio. No entanto, há uma exceção. E qual a exceção? Quando há questão de porneia. Ah, mas não é somente o adultério. Ah, não, é só o adultério. Não, é muito amplo. Então eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que casaram, com 4, 5 meses, a mulher descobriu que o marido vivia numa homossexualidade. Sabe o que ela fez? Como esse marido, crente, estou falando crente, gente, não estou falando pessoas ímpias. Ele não quis mudar. Sabe o que ela fez? Ela procurou então a sua liderança e ela acabou se divorciando. Fez por uma forma legal, por documento, de maneira jurídica, como deve ser, e a Bíblia dá apoio para isso. Ou de repente, o casal casou, então estão casados, de repente, ele descobre que a esposa tem práticas de lesbianismo. E não quer se arrepender, não quer mudar. Pelo princípio que Jesus coloca de maneira tão clara. Isso está na lei de Moisés, Jesus falou isso, e Paulo também declarou a mesma verdade. Abre-se aí uma exceção. Isso nós estudamos aqui bem claro na integração da igreja, porque colocamos então a nossa posição, né? Então abre-se ali uma possibilidade da consumação de um divórcio. Ou quem sabe o cônjuge se envolve com animais na bestialidade. Ou ele é viciado em pornografia, por exemplo. Então essa palavra porneia, gente, é muito ampla. E é a primeira obra da carne que aparece aqui, é prostituição. E você pode colocar de imediato aí essa palavra porneia. Essa é uma obra da carne impura. Alguém que vive nessa obra da carne vai trazer consequências mais terríveis lá no campo da alma e no campo do espírito. Vai viver verdadeiramente em escravidão. Aí fala impureza. Próxima obra da carne, impureza. Impureza no original grego é a kartia, que significa impureza física, no sentido moral. Impureza proveniente de desejos sexuais. Luxúria. Interessante que eu vejo muitos cristãos até usam essa palavra luxúria de maneira completamente errada. Acho que ela tem a ver, aquele rapaz lá, aquela pessoa vive na luxúria, porque ela quer, tipo, uma condição econômica boa, ela quer boas roupas, bons carros. Não, isso é luxo, não é luxúria. Luxúria sempre tem a ver com questão de impureza sexual. Então corrija aí o teu vocabulário. Aquela pessoa vive na luxúria. Por quê? Porque ela tem um carrão, ela tem roupas. Não, aquilo não é luxúria. Aquilo é luxo.
Luxúria é totalmente diferente. É o que se refere a obras da carne em pureza. Significa também vida devassa, de motivos impuros. Agora sim, coloca lá lascívia. A terceira obra da carne que contamina a alma e o espírito. Lascívia. Asélgia, que significa luxúria desenfreada. Quem vive na lascívia é aquele que se envolve nos pecados sexuais, mas de maneira completamente desenfreada. Excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, desaforo, insolência. Esse é o nível de pessoas que são escravizadas nessa obra da carne, onde elas já não têm mais controle. A mente da pessoa, a alma, porque a mente está na alma, ela fica de certo modo cauterizada. E a pessoa pratica essas coisas a um domínio tão grande que ela já não vê mais peso de culpa ou responsabilidade. Para ela se torna algo completamente normal. Como o ser humano, ele tem fome, vai lá e se alimenta. Alguém tem sede, vai lá tomar água, descedenta a sua sede. Quem vive na lascívia, ele tem inclinação forte para essas obras da carne, dentro de uma luxúria desenfreada, que ele já não vê peso de responsabilidade. Para ele é normal. Por isso que aquele que está, de repente, vivendo dentro da homossexualidade, para ele é normal aquilo. Aos escravos sexuais, alguém que está escravo da pornografia, escravizado por pornografia, para ele é normal aquilo. Como quando ele sente fome, vai se alimenta, ele tem sede, vai bebe água, e quando então vem esses impulsos de lascívia, ele vai e acaba satisfazendo esses desejos. E infelizmente, amados, em meio ao corpo de Cristo há pessoas assim. Nós falamos porque trabalhamos com libertação, e dependendo dos assuntos que nós ministramos, por exemplo, questão de rompimento e ligação de almas, o número de endemoniamento que vem é imenso, né? A O'Reilly estava conosco aí nas duas escolas, quando ministramos sobre quebra e ligação de alma. Quantos endemoniamentos diante de nós, porque os demônios vêm e se alimentam exatamente do quê? Dessas obras da carne, e a alma é afetada e o espírito também. Vamos colocar aí, Nick, coloca aí a quarta obra da carne, bebedices. No original grego, se lê metai, que significa intoxicação, embriaguez. Então a bebedeira é uma intoxicação. Intoxica o quê? O nosso corpo, que é o quê? O templo do Espírito Santo. Por que Paulo, de maneira insistente, ele fala aqui em Coríntios, olha, vocês têm que eliminar as impurezas do espírito e da carne. Por que da carne? Porque o nosso corpo é o templo de Deus. Não sabeis vós que o Espírito que habita em vós é santo? Então, não podemos contaminar o templo do Espírito Santo. Pode se contaminar com pecados sexuais, pode se contaminar com bebedices, pode se contaminar com tabaco, e pode contaminar também através da glutonaria. Coloca aí a outra obra da carne, glutonaria. Eu estou dando aqui um aspecto geral, porque a gente vai destrinchar, vamos gastar um tempo em cada uma dessas obras aqui. Glutonarias. No original é a palavra comos, que significa, olha o significado, gente. Orgia, farra. E para alguns, gente, se alimentar não é satisfazer a necessidade do corpo.
é um momento de farra. É verdade ou não é? Se referia à procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas. É de onde vem a palavra glutonaria. E galhofeiras que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a quem? Ao Baco. Pergunto se você sabe quem é Baco? O Deus do vinho. Ou algum outro Deus. E cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas. Por isso, usado geralmente para festas e reuniões para beber, que se prolonga até a tarde e que favorece a folia. É de onde vem essa palavra? Glutonaria. Vamos começar a abordar aqui então agora essas 5 obras da carne. Primeiramente, vamos abordar as ataduras sexuais. Os pecados sexuais, amados, eles são praticados na área da carne, na esfera do corpo. Mas você sabia que eles podem trazer consequências, sequelas emocionais profundas que se manifestam na alma? E consequências espirituais que vão erradicar-se no espírito? E eu posso dar um exemplo bem claro aqui do rei Davi. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 32, 1:4. Você vai ver que o pecado que ele cometeu na carne com Betseba trouxe uma contaminação, influência no seu corpo, trouxe na sua alma e no seu espírito. E isso nos dá um panorama bem claro da dinâmica que pode acontecer quando vem essas impurezas, essas imundícias na área da carne. Vamos ver aqui, verso de 1 a 4 do Salmo 32. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano. Agora veja, ele diz assim, que enquanto não confessou, ele diz assim, enquanto guardei silêncio. Fale seu vizinho aí, você sabe o que significa guardar silêncio? Diga, é não trazer a luz, é não expor, é não confessar. E diz assim, enquanto eu guardei silêncio, o que aconteceu? Consumiram-se os meus ossos. Olha o efeito que ele estava experimentando no físico. Amados, eu reconheço que há males no corpo físico de pessoas. Já há uma somatização por causa de uma obra da carne na vida dele. Somatizou-se em uma doença, uma enfermidade no corpo. E ele procura, de repente, uma cura por meios medicinais, por meio patológico, e não consegue alcançar, e nem consegue diagnosticar de maneira patológica, não consegue ver aonde está a origem daquilo. Um homem de 56 anos, vivia na prática de adultério. Ele tinha enfermidade na coluna, quente. Ele lutou de todos os lados, contra os tratamentos, gastando dinheiro de maneira fortíssima. Somos autistas, nunca conseguia cura. Quantos exames, quantos tratamentos. Só foi realmente curado e liberto quando resolveu aquela situação diante de Deus. Trouxe a luz e foi trabalhado em cima. A sua obra da carne abriu uma brecha para que uma força maligna estivesse trazendo enfermidade na sua coluna. E Davi diz que ele experimentou um efeito físico aqui. Depois diz mais: pelo meu bramido o dia todo. Quando
ele fala o meu dormido o dia todo, ele está falando de uma alma desassossegada, um interior que estava em convulsão constantemente. Por quê? Porque uma área não confessada da vida dele, uma obra da carne, um pecado de moralidade, trazia essa consequência. Um efeito no seu físico, um efeito na sua alma, agora com o coração desassossegado. E em terceiro lugar diz assim: e o meu humor se tornou sequidão de estio. Agora o espírito dele estava afetado, ele não conseguia ter a alegria lá no seu espírito. Tanto é que depois da confissão, qual é a oração que ele fez? Já era diferente. Senhor, torna-me da alegria da salvação. E ele acrescenta: e assim os pecadores se converterão a ti. Talvez a alegria de algumas pessoas estão massacradas. Ele não consegue levar ninguém a Jesus por anos, porque a sua alegria se tornou sequidão de estio, porque é uma obra da carne. Gente, e quantas vezes uma obra da carne se torna uma verdadeira indulgência na vida da pessoa. Ela coloca razões para justificar aquela obra carnal. São chamados pecados de estimação. Tem gente que tem um pecadinho de estimação, ama tanto pecado que dá até uns beijinhos nele. Coloca lá um crachazinho com o número de propriedade. O meu pecado. E não quer abrir mão disso de jeito nenhum, a obra carnal. Eu já vou chegar aqui alguns instantes sobre a questão da ingestão de álcool, por exemplo. Nós temos uma postura aqui na casa e não recomendamos crente de maneira nenhuma. Isso nós ensinamos aqui na integração, a não ingerir nada de álcool. E eu vou explicar por quê. Agora tem gente, eu venho de uma cultura europeia que usa o vinho sempre. Os meus parentes italianos sempre foi assim. É a minha cultura. Gosto muito do que o Ted White, o segundo evangelista, ele diz: não é porque a cultura do teu país diz que você tem que beber vinho, tem que beber chope, que você vai beber. Porque você está num reino que tem uma outra cultura. E a cultura do reino está acima da cultura de todos os países. Gente, eu já fui... Nós vamos pegar em países onde é normal o alcoolismo entre os crentes. Na Alemanha, por exemplo. É de assustar o tamanho do copo de chope, né? A Libertadora foi conosco lá, almoçar no lugar. Que susto do tamanho do copo de chope, gente. Estavam em Buenos Aires, foram lá na casa do diácono. De repente, na hora do almoço, cinzano, vinho, cerveja, tudo que é coisa na mesa. E oferecendo para a gente. Uma água, puxa, mas que tipo de água mineral é essa? Aí ele colocava lá um pouquinho de bebida alcoólica para dar sabor na água. Gente, é uma questão muito séria. A cultura do reino está acima de todas as outras culturas, gente. Então não é porque eu venho de uma descendência alemã, que então todo dia eu vou beber chope, beber cerveja. Não é porque meus avós foram italianos, bisavós italianos, que eu vou ter o vinho na casa e vou beber sempre. E nós recomendamos nem de vez em quando. E eu vou explicar por quê. Diga seu vizinho, polaco também, né? Cachaça. Diga, seu vizinho, você quer saber por quê? Diga, não perca de jeito nenhum o próximo capítulo. Porque talvez eu não vou terminar hoje. Mas é assim mesmo, amados. Agora veja, Davi, o espírito dele estava massacrado, sem alegria.
Ele diz, a minha alegria se tornou sequidão de estio. Há quantos cristãos vivendo na sequidão de estio? Por quantos anos ele tem uma vida estéril, não leva ninguém ao Senhor? Não tem alegria do Espírito, por quê? O Espírito é massacrado, a alma conturbada, porque tem obras da carne que dominam a vida dele. E é interessante que Davi, lá no Salmo 38, ele descreve muito bem como estava a sua alma antes da confissão. O que aquele pecado, aquela obra da carne provocou na sua própria vida. Veja aí, Salmo 38, versículo 3 até o 10. Ele diz aqui, ó: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, por causa do quê? Do meu pecado, obra da carne. Não havia saúde, aonde? No seu corpo. Olha a somatização aqui. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos. A minha tradução é mais forte, diz, não há saúde nos meus ossos. Por isso que eu gosto dessa tradução aqui. Pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça. Gente, atingindo agora o que? A sua mente, a sua cabeça, alma. Como carga pesada, excede as minhas forças. As minhas chagas se tornam fétidas e purulentas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, ou seja, estou abatido, prostrado. Estou muito abatido. Alma abatida. O problema da carne somatizando com o quê? Com a alma que estava abatida. Ando lamentando o dia todo, pois os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou gasto e muito esmagado. Olha espiritualmente como é que ele estava, se sentindo esmagado, gasto, sem forças. Dou rugidos por causa do desassossego do meu coração. Olha como estava o interior dele. Diga ao seu vizinho, a obra da carne traz um desassossego no interior. Você está vendo a somatização aqui? Falamos nas reuniões anteriores o que a alma pode trazer na direção do nosso corpo, o que o Espírito pode provocar no nosso corpo. Agora estamos vendo o inverso. O que o corpo pode interferir na alma e no espírito. Olha aqui a questão da somatização como é importante. Tem que entender essas coisas. Principalmente quem vai ministrar a libertação tem que entender muito acerca dessas funções aqui. Ele diz aqui, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu suspirar não te é oculto. O meu coração está agitado. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Sem luz, sem discernimento, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. Isso reflete o quadro de muitas pessoas que vivem dessa forma. Agora, nós podemos construir, baseado nessas ataduras sexuais aqui, nós podemos construir uma lista de pecados na área sexual, baseando nos tempos bíblicos, como também nos nossos dias atuais. Podemos enumerar aqui, no campo das ataduras sexuais, o pecado de adultério, a fornicação, a bestialidade, a homossexualidade, tanto masculina como feminina, a questão do incesto. E isso tem dado muito nos nossos dias, questão de abuso sexual dentro da família, violação, abuso sexual, pedofilia. No ministério, quantos pedófilos foram ministrados? Pessoas vítimas de pedofilia. Sabe qual foi o agente causador? De dentro da própria família.
crianças foram abusadas pelo pai. E são inúmeros, né, Rocio? Tem casos que deu até situação de divórcio. Masturbação compulsiva. Pessoas viciadas. Envolvimento com pornografia. Cibersexo. Voyeurismo. O voyeurismo nada mais é que a estimulação pelos olhos, gente. Isso você vê lá em Gênesis 9, 22. Aconteceu dentro da casa de Noé. Aparecem os filhos ali. Noé se embebedou, se embriagou de vinho, ficou peladão da silva dentro da tenda, como diz o outro. Aí chega seu filho, Cão, e expõe a nudez do pai. Agora que você vai estudar o hebraico, é muito forte essa passagem. Não diz simplesmente que Cão expôs a nudez do pai. Não. Diz que Cão tentou conhecer a Noé, seu pai. E essa palavra conhecer, biblicamente, você sabe o que significa? Dá uma ideia do quê? E conheceu Adão, Eva, e teve fulano de tal como filho. Fulano de tal conheceu sua esposa, teve fulano como filho. Conhecer dá um sentido de envolvimento sexual. E foi exatamente o que Cão tentou com seu pai, no campo do incesto. Um pecado na homossexualidade. Seus dois irmãos, sem Jafé, nem quiseram contemplar, deram de costas. E foram lá e cobriram o pai. Isso desencadeou, gente, uma maldição nas próximas gerações. Você lembra o que Noé declarou quando se deu conta? O que a Bíblia diz? O que ele declarou? Maldito seja Cão? Foi isso que ele falou? Maldito seja quem? Canaã. Sabe quem era Canaã? O filho de Cão, pequeno, não fez nada. O Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Aí são criancinhas pequenininhas, já com inclinações na área de sexualidade, gente. Quantas pessoas, pais, nos procuram desesperados, porque a criança tem 5 anos, 6 anos, já na prática de fetichismo, friccionando objetos nas partes íntimas, 7, 8 anos, presa já a masturbação compulsiva, 9 anos com todos os trejeitos da homossexualidade. A menina tem 10 anos, mas já tem toda a inclinação para a homossexualidade feminina. Aí você vai ver, tem uma raiz. Tudo isso tem uma origem. Há um altar de iniquidade. Há obras da carne que foram praticadas pelos ancestrais, que talvez até eram cristãos, mas que nunca foi resolvido. O que aconteceu aqui, Cão, ele foi fascinado pela vista. Questão de voyeurismo. E você vê também essa mesma experiência lá em Ezequiel 23, 14, 17. Coloca aí a passagem, por favor, Nick. Olha aqui o que a visualização despertou. Ezequiel 23, 14 a 17. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho. Verso 15. Cingidos de cinto nos seus ombros, e tiaras largas e tingidas as suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhante aos filhos da Babilônia e da Caldeia, terra do seu nascimento. 16. E enamorou-se deles, através do quê? Da visualização, daquilo que viram, ao lançar sobre eles seus olhos. E lhes mandou mensageiros à Caldeia. E sabe qual foi o resultado? Veja o verso 17.
Então vieram a ela, e os filhos de Babilônia para onde? Para o leito dos amores. E a contaminaram com as suas impudícias. E ela se contaminou com eles. Então sua alma apartou-se deles. O resultado, verso 17, começou exatamente com o verso 14. Quando viram as imagens pintadas, veio aquele encantamento, aquela contaminação, e o resultado final foi exatamente esse. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito de amores e contaminaram com as suas impundícias. É uma forma de pecado também. O sexo pervertido, amados, a impureza, a atadura sexual, ela pode estar dentro do casamento também. Nós tivemos aqui uma ministração para os casais da igreja. Infelizmente faltou muitas pessoas, onde nós tratamos exatamente da intimidade conjugal, porque muitos casais não têm uma luz clara bíblica e acham que tudo é permitido, e não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver aqui Hebreus 3:4. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Um leito, amados, pode estar contaminado. E muitas vezes filhos pequenos, de repente estão na perversão sexual, na mais tenra idade, presos a fetichismo, a homossexualidade, comportamentos homossexuais. Quantos filhos de crentes, 6, 7 anos, já em pornografia? Aí a mãe fica surpresa, pai, quando pega o celular, está cheio lá de imagens de pornografia. Por que isso acontece? Quem sabe essa casa está contaminada. Quem sabe o leito está contaminado. Através da perversão na intimidade do casal. Permite muitas coisas que não competem a um cristão. Dentro das 4 paredes tudo vale. Não, não é isso que a Bíblia diz, gente. Diz aqui de maneira clara que o leito deve ser sem mácula. Por isso nós tivemos aqui, a reunião de casais. Foi muito importante aquilo que foi ministrado. E quem não veio perdeu, porque foi gravado, não saiu a gravação daí. Isso é sinal que aí pegaram, quando que vai ter de volta? Eu não pude vir. Isso é para não perder a próxima vez que tiver. Uma hora a gente vai fazer novamente aqui. Porque isso é muito importante. A Bíblia dá princípios, gente. E nós temos que observar os princípios. Por exemplo, você encontra na Bíblia algum versículo que diz, não fumarás? Existe algum versículo que fala sobre isso? Agora, porque não tem esse versículo, então eu me coloco no direito de sair fumando por aí? Não tem esse versículo, mas tem orientação em cima de princípios. Por exemplo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não posso contaminar o templo do Espírito. Diga ao seu vizinho, o Espírito Santo, ele não gosta de um templo defumado. Porque se ele gostasse de um templo defumado e fosse a mim permitido fumar, na criação, Deus tinha me feito com um chaminé na cabeça. Onde eu passava, vai soltando fumaça, gente. Diga ao seu vizinho, Deus não te formou com um chaminé na cabeça. Então você já tem um princípio. Mas apóstolo, a Bíblia não fala nada acerca da intimidade do casal, na cama, no quarto, como é. Não fala, mas tem princípios. Por exemplo, aqui está um. Outro princípio, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 5. Porque essa, veja lá, 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santidade e honra,
não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. E irmãs, mulheres que muitas vezes vêm reclamar, porque os esposos são totalmente pervertidos, caídos, mas pervertidos, e exigem um comportamento que nem os animais têm, gente. Isso é muito terrível, porque ela se sente completamente humilhada e ultrajada. Veja lá em 1 Tessalonicenses 4, ainda, verso 7. Porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu não fui chamado para imundícia, mas sim para santificação. É terrível brigar contra o tempo, gente. Algumas consequências dos pecados sexuais, dessas obras da carne. Primeiro, as relações sexuais ilícitas, elas corrompem e profanam o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, atingindo assim a minha alma e o meu espírito. Repita comigo: as relações sexuais ilícitas corrompe e profana o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, podendo atingir a minha alma e o meu espírito. 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Paulo, de maneira insistente, ele diz aqui: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito? Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificar, pois, a Deus nos vossos corpos. Sabe por que eu não posso oferecer meu corpo à imundícia? Porque o corpo não é meu. Você é do Senhor. Diz ao seu vizinho: se você nasceu de novo, se você é do Senhor, o teu corpo não pertence a você, pertence ao Senhor. E com certeza, se você vai perguntar ao Senhor: Senhor, esse corpo é teu, eu posso me prostituir? Sabe o que vai dizer? Não. De uma maneira tão forte, lá em Tiago diz que o Espírito de Deus que habita em nós, ele chega a ter ciúmes. Diz que o seu vizinho: teu Deus, o único Deus verdadeiro, a quem você serve, ele é ciumento. Por isso você não pode ter outros deuses. Você não pode fazer da tua carne o teu Deus. Segunda consequência: ofende ao Espírito de Deus. Eu tenho uma ministração lá no canal do YouTube, Pecados contra o Espírito Santo. Dá uma pesquisada lá e veja essa ministração. Um dos pecados contra o Espírito Santo, muitas vezes, é ofender o Espírito Santo. E pelas obras da carne, você pode ofender o Espírito. Gente, o Espírito Santo é muito sensível. E há pessoas que, por quanto tempo, não conseguem ter comunhão com o Espírito Santo. Uma das figuras, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Você já chegou perto de uma pomba? Conseguiu mexer numa pomba? A pomba é arisca. Você vai se aproximando dela, ela se retira, vai embora. É difícil chegar perto de uma pomba. E de maneira tão sábia, Jesus comparou o Espírito Santo com a pomba. Alguém começa a permitir que as obras da carne estejam aflorando, a pomba faz isso aqui, vai embora. O Espírito Santo se afasta da pessoa. Você não consegue ter comunhão.
Gente, uma vida cristã sem a presença do Espírito é a coisa mais terrível que pode existir. As obras da carne, as ataduras sexuais, ofendem ao Espírito de Deus. Terceiro lugar, as ataduras sexuais formam uma fortaleza que envolve não somente o meu corpo, mas a minha alma e o meu espírito, levando a não ter mais controle sobre essa situação, e aí gera escravidão. Por isso existem escravos sexuais hoje. Há muitos anos atrás, eu e o pastor estamos no Rio ministrando, e veio uma mulher. Essa mulher era tão atada nas obras da carne, sexualmente falando, que ela se envolvia com mendigos de rua. Todo dia tem envolvimentos. Vivia debaixo dessa escravidão. Veja que isso aqui gera uma escravidão tão terrível. A pessoa não tem mais controle. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Romanos 6, verso 16. Ouça. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos de si mesmo. E a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A pessoa se coloca debaixo da escravidão, se torna escravo, se torna servo, gente. E quantos estão ainda na escravidão de pecados sexuais? As pessoas podem vir até a frente, choram, fazem uma aliança com Deus no momento, mas a obra da carne, essa carne não está crucificada. Há uma estrutura ali diabólica, uma fortaleza. Dali 2 semanas está envolvido novamente, gente. Isso é uma questão muito séria. Número 4. Ataduras sexuais podem trazer uma maldição sobre a pessoa, sobre o cônjuge, sobre os filhos, pois é dado jeito legal aos demônios para agir sobre a descendência através do quê? De maldições. E que tipo de maldições virão? Promiscuidade, adultério, divórcio, esterilidade, frigidez e outros problemas reprodutivos. Coloca aí Êxodo 34, 6 e 7. Passagem que nós ministramos muito aqui, principalmente no Silce, quando nós tratamos com as iniquidades. Passando, pois, o Senhor perante ele, perante Moisés. Olha o que veio da boca do próprio Senhor. Ouça, passando, pois, o Senhor perante Moisés, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que o culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Veja, veio da boca do próprio Deus. Volta lá o verso 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, falando dele mesmo, que ele é misericordioso e piedoso, e tardio em irar-se, grande beneficência, mas de maneira muito forte diz aqui que ele visita a iniquidade dos pais aos filhos, até 3ª e 4ª geração. E o que nós vemos nas ministrações de libertação de crianças é infestação maligna em crianças pequenas, dentro da ordem sexual, porque os pais abriram as portas. E a criança, ela acaba sendo uma vítima inocente dentro desse processo. Os pais resolvem a situação, consertam diante de Deus, elimina sobre a carne, basicamente ele nem precisa fazer nada com a criança, nem expulsar demônio, nada, só fazer oração abençoando.
A questão da linha-lei dentro do aspecto sanguíneo é muito forte, gente, na vida cristã. E quando nós tratamos sobre isso, olha a moralidade de Davi. O rombo, a cratera que abriu nas próximas gerações, gente. Absalão se envolve com as concubinas do pai. O seu filho, Aminon, comete um incesto com a sua meia-irmã. Salomão se envolve com 1000 mulheres estrangeiras, gente. De nações abomináveis. Morre na idolatria. O seu neto, Abias, se envolve lá com 14 mulheres estrangeiras. Agora, na vida de Davi havia um altar de iniquidade. Porque você vai estudar Gênesis capítulo 39, você vê ali um sogro teve envolvimento sexual com a nora, gerou 2 filhos bastardos, Pérez e Zerá. E Davi era, na verdade, a 10ª geração de Pérez. Diz o seu vizinho, os tempos passam, as gerações vêm, mas a iniquidade não é apagada. Davi sabia muito bem quando disse: em iniquidade me concebeu minha mãe. É aquilo que já vem como que marcado. A iniquidade, diz lá um texto, que é como algo que está marcado, registrado numa pedra. Isso não é apagado, somente a obra de Jesus na cruz para romper com isso. Número 5. É dado aos espíritos malignos bases legais para as influências. Demônios vão agir onde há uma porta aberta, onde há uma base legal. E eu volto a repetir o que falei no início. Não tem domínio próprio sobre o corpo, tem demônio próprio habitando dentro de si. Aqui quebramos um paradigma que muitos crentes sustentam. Impossível cristão ficar endemoniado. Eu não sei por que vão no Silce. As pessoas da igreja vão procurar esses ministérios loucos aí que tiram, expulsam demônios de crente. E vamos continuar. Enquanto tiver demônio nos crentes, nós vamos continuar expulsando, sim. Não é vontade de Deus que os demônios estejam habitando em crente. Mas se houver base legal, eles vão habitar, sim. E se não for tratado com a obra da carne, eles vão requerer uso capião. Não vão querer sair. Diga ao seu vizinho: os demônios exploram quando há uma base legal. E a carne é uma das principais bases. Alguém falou que no reino das trevas tinha um demônio sentado numa pedra chorando. E chorava muito, chorava. E chega outro demônio e pergunta para ele: por que você está chorando tanto? É os crentes daquela igreja só fazem coisa errada e diz que eu sou culpado. Gente, nós temos que fechar as portas para a ação dos demônios. Lá em João, de maneira tão forte, Jesus é assim. Capítulo 12. Aí vem o príncipe desse mundo, e dele não há nada em mim. Ou seja, na minha vida, no meu caminhar diário, não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma concessão para os demônios. E é assim que eu tenho que viver. Diga ao seu vizinho: você quer viver uma vida sem problema com demônios? Diga assim: caminhe no Espírito, viva em Espírito. Não permita que as obras da carne estejam se manifestando. Número 6. Trazem confusão espiritual, cauterizando a consciência e contaminando toda a consciência, como também a mente da pessoa. A pessoa pode entrar numa confusão espiritual violenta. A consciência dela cauterizada, contaminada. Uma mente totalmente confusa. Isso é muito terrível. Número 7. Estabelece aí uma dinâmica.
quando os pecados sexuais eles são praticados, eu vejo que tem uma dinâmica, 6 coisas acontecem ali de maneira acentuada. Torna-se um com a pessoa, torna-se um com o parceiro, e quando nós vamos orar por libertação, temos que separar aquela pessoa, em corpo, alma e espírito, daqueles parceiros. A alma dele fica dividida, é como partes da alma dele na outra pessoa, e partes da alma daquela pessoa nele. Por isso nós oramos para que haja uma devolução, haja uma retomada novamente para si, para que a alma seja totalmente recomposta. Cria-se dependência emocional e espiritual. Por isso muitas vezes alguns relacionamentos conjugais são quebrados de maneira violenta. Tem casamento de 15 anos, 18 anos, de repente é destruído, é esfacelado, porque um dos cônjuges se envolve com alguém. Primeiramente emocionalmente, depois num pecado sexual. Cria-se um vínculo de alma tão forte, uma dependência emocional, que a pessoa fica dependente da outra, é um dependente do outro. Gera uma forma de codependência, e ela não consegue ficar mais longe. Aí rompe com seu cônjuge, que está casado há 20 anos, vai viver com a pessoa que conheceu ali há 2, 6 meses, mas tem envolvimento. Cria-se o vínculo de alma. No mundo espiritual, houve uma ligação de alma, os dois se tornaram uma só coisa. Perde seu respeito próprio, em 5º lugar, achando que isso é completamente normal. A personalidade fica fragmentada. É interessante que essa dinâmica nós podemos ver aqui em Gênesis 34. Vamos abrir em Gênesis 34. Eu escrevi anotações aqui para ministrar aqui. Deu 10 folhas aqui de papel A4, gente. Eu queria falar de todas as 5 obras da carne hoje. Estou só na primeira ainda. Pergunta ao seu vizinho: você quer que ele pare ou continue? Diga-lhe: eu acho que ele vai parar. Nós vamos continuar com esse tema. Mas eu quero ver com vocês aqui, quero encerrar aqui, colocando Gênesis 34. Verso 1 e 2. Acontece aqui um ato de imoralidade entre Siquém e Diná. E você vai ver que ocasionou aqui, acarretou uma certa dinâmica. Veja o verso 1 e 2. Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver os filhos da terra, as filhas da terra. Viu Siquém, filho de Amor, o Eteu, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Um ato de imoralidade foi praticado aqui, não é verdade? Agora, trouxe algumas consequências. O que gerou? Aqui nesse capítulo 34 de Gênesis, você vai ver que 3 coisas foram geradas aqui de imediato. A primeira delas, criou uma ligação de almas. Versículo 3. Assim se apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó. Gente, cada vez que a Bíblia diz que houve uma ligação de alma, apegou-se a alma de uma pessoa a outra, está dizendo que no mundo espiritual eles se tornaram uma só coisa agora. A ligação de alma no casamento é abençoada por Deus, mas as ligações pervertidas, o adultério, a fornicação, a prostituição, ela gera ligação de alma completamente ímpia. Da mesma maneira que marido e mulher se tornam uma só coisa diante de Deus, nos relacionamentos ilícitos, aquelas 2 pessoas se tornam uma só coisa. 1 Coríntios 6 é bem claro com relação a isso. Por isso diz aqui que assim se apegou a sua alma a Diná. É interessante que você vê que a dependência emocional caiu aqui também entre eles. Porque a parte B desse versículo 3 diz assim: e amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Amou a Diná depois do ato sexual que foi realizado.
E foi tão grande a dependência emocional que ele não conseguia ficar longe dela. Veja no verso 8. Então falou amor com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente a vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher. Não conseguia ficar longe. Por isso que num ato de moralidade, muitas vezes um relacionamento conjugal é quebrado, e a pessoa vai viver com outra pessoa, porque depende dela agora, um depende do outro, e quebra a aliança de anos, e vai viver com outra pessoa. Diga isso, houve uma dependência emocional entre eles. E em terceiro lugar, diz aqui que gerou uma contaminação. Essa contaminação nada mais é que transferência de espíritos. Agora eu vejo, por exemplo, quando pessoas chegam e dizem que o cônjuge ele quer uma intimidade animalesca, cheio de orgias, fora dos padrões normais que a Bíblia coloca, você vai ver essa pessoa, ela está com a identidade contaminada. E você vai ver por quê? Se envolveu com prostituta, se envolveu com animais. A bestialidade, a Bíblia fala lá de maneira bem clara em Levítico, que é obra de confusão. E pode acarretar uma transferência de identidade. Eu e minha esposa atendemos uma vez um pastor, ele se envolveu com animais. No sítio, quando era jovem, adolescente, criança. Na hora da ministração, disse: olha, eu sinto que esse recinto, essa sala aqui, está cheia de animais, e eu sinto o cheiro de porcos aqui. Por isso me vim com porcos. Bestialidade. A doutora Neuza estava ministrando alguém, e tinha intercessores ali. O intercessor começou a ter uma visão muito estranha. Aquela pessoa se envolveu demais no sítio com animais, com tudo que é tipo de animal. A intercessora, enquanto a Neuza ia fazendo lá a oração de renúncia para quebrar os laços, a intercessora olhou para aquele homem, o corpo é de gente, o corpo humano, mas a cabeça de animal. E toda hora mudava, cabeça de cabra, cabeça de carneiro, de cavalo, cabeça de jegue, de galinha, de todos os animais que ele havia se envolvido, gente. No reino espiritual gera um vínculo, gente. É uma contaminação que vem, uma transferência de identidade. E aqui fala que houve isso. Veja o verso 5. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado Diná, sua filha. Essa contaminação, na verdade, é uma transferência de espírito que houve. Verso 13, parte B. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã. Diga isso, houve contaminação. Isso é uma transferência de espírito. Por isso que a pessoa muitas vezes não tem inclinação para certos pecados, comete um pecado de imoralidade e começa a ter um comportamento que nunca tinha antes. Se envolve com alguém na homossexualidade, vai tendo inclinações à homossexualidade. Se envolve com a prostituta, começa a ter envolvimento em atos de prostituição. Por quê? Houve uma transferência de espírito, de comportamentos. A isso em libertação nós chamamos de encantamento. O encantamento é uma contaminação na vontade da pessoa, levando ela a praticar coisas que muitas vezes ela não quer, mas não tem forças para dominar isso. Diga ao seu vizinho, um cristão, ele não pode ser dominado, ele tem que dominar. E alguns não conseguem dominar o seu corpo. Número 8. Geram confusão emocional. Ataduras sexuais geram confusão emocional, criando o quê? Laços emocionais com os parceiros sexuais. Assim traz dependência emocional. Essa confusão, mas ela pode se manifestar de diversas maneiras. Por exemplo, sonhos recorrentes, fantasias ou pensamentos relacionados com as pessoas com as quais se envolveu. Isso aqui, gente, é tão forte. Eu lembro no Senhor, se ministramos uma pessoa que teve um envolvimento na imoralidade anos e anos atrás. Nunca mais viu aquela pessoa. Passou por administração pessoal no sábado. No domingo ele vai no shopping da cidade. Sabe o que ele encontra? Aquela pessoa que se envolveu. E passa perto dele, dá um cartão e pede para que telefone a ela.
Na África tivemos uma experiência forte. Uma missionária teve envolvimento emocional, ainda que não houve atos de imoralidade, mas um envolvimento com a outra mulher forte. Isso já fazia anos. Aí aquela mulher foi para outro país. Não se viram mais. A Rocio e outra pastora que foi conosco ministrou libertação a essa moça, essa missionária. Quando terminou a ministração, o telefone dela está desligado, celular. A moça ligou o telefone, o que tinha? Uma mensagem da pessoa: estou com muita saudade de você. Quero ir aí à África, quero ir em Moçambique para se encontrar com você. Gente, isso é uma grande realidade. Por que as pessoas têm, de repente, pesadelos, sonham com as pessoas que se envolveram lá no passado? Quantas vezes a esposa vê o marido, está sonhando, falando o nome de alguém? Gervásia. Quem é Gervásia? Quem se envolveu no passado? E o Ju Gordino, toda hora Ju Gordino. Quem é o Ju Gordino? Quantos envolvimentos teve com o Ju Gordino? A ligação de alma no mundo espiritual estabelecida nunca foi rompida. Outra forma da confusão mental: inabilidade para alcançar intimidade emocional com o esposo. Aí tem problemas conjugais violentos, porque começa na área de intimidade os problemas. No passado tiveram envolvimentos que nunca foram tratados. Remorso, amargura, quando está próximo da pessoa com as quais se envolveu em relacionamentos passados. Você vê que depois que houve um incesto entre Aminon e a sua meia-irmã Tamar, ele odiou a sua meia-irmã depois. Isso pode acontecer muitas vezes. Já é uma forma de confusão que vem na mente pelos pecados na área sexual. Comparação entre a esposa ou o esposo com as pessoas com as quais se envolveu. Compreensão distorcida do verdadeiro amor. Para eles o amor é algo corrompido. Está corrompido pela lascívia e por outras formas de egoísmo. Atos de promiscuidade na tentativa de encontrar a verdadeira intimidade e amor. Tem casais que tem que encher a casa de objetos fálicos, gente. Nós já tivemos um seminário onde o nosso carro antigo, uma peruazinha, uma Marajó, o que nós fomos para destruir, queimar objetos fálicos. Depois de uma ministração de libertação para casais, a traseira do carro baixou de tantos objetos que estavam onde? Na casa dos crentes. VHS, objetos, vibradores, esse tipo de coisa, roupas sensuais, chicote, tudo que é coisa. Queimamos tudo essa quinquilharia do inferno. Aí estão escancarando as portas de casa e não sabe por que os filhos estão lá com problema de masturbação, com problema de sensualidade, porque o filho está lá com pornografia no celular, gente. É forte isso? É. Hoje é dia de doutrina apostólica aqui, gente. O nosso ministério não foi levantado para massagear o ego de ninguém, gente. Onde a gente vai, a gente prega a verdade. Se quiser chamar, chama. Se não quiser chamar, não precisa chamar. Mas graças a Deus as pessoas chamam de volta. Porque isso é até uma limpeza. É tempo de limpeza na casa de Deus. Número 9. Estamos quase terminando aqui. Só tem 80. Não, tem 12. Tem muitos aqui, mas só coloquei 12 aqui por causa do nosso tempo. Causam memórias amargas. Satanás usa isso para condenar. As pessoas vivem debaixo de condenação e acusação. Isso é terrível. Há crentes que vivem debaixo do jugo de condenação satânica, gente. Por causa de atos antigos, coisas que estão ali vigentes. Quem sabe? Chegou um pastor para um amigo meu e disse: olha, eu tenho um líder aqui do louvor, e ele tem inclinações para homossexualidade. Será que você poderia ter um tempo de ministração? Sim, posso.
marcou um dia para ministrar. E os libertadores sempre eles fazem o seguinte: eles querem ver se essa pessoa não está na prática, né? Porque se está na prática, tem que estabelecer uma disciplina e esperar um tempo para depois ministrar. Aí ele foi conversar com esse músico. Disse: eu tenho envolvimento, sim. E há quantos anos faz que você teve envolvimento? Não, foi na semana passada. Eu acho que era segunda-feira, terça. Ministrou no domingo, eu acho que no sábado, na sexta, envolvimento de homossexualidade, gente. Esse mal está arraigado dentro da igreja. Número 10. Produzem filhos não amados e não desejados. São os bastardos que vêm como um resultado dos atos sexuais ilícitos, e que pode se tornar uma pedra no sapato de alguém amanhã depois. Número 11. Expõe as pessoas a enfermidades transmitidas sexualmente, gente. Olha o que nós temos tratado de situações. Pessoas que contraíram enfermidades por envolvimentos sexuais ilícitos. E acaba passando para o cônjuge depois. Isso é terrível. Pode acontecer isso. Claro que isso traz uma consequência na alma daí da pessoa. E número 12, pode levar a uma descontrolada atividade de lascívia e perversão. Aí a pessoa já não tem mais controle de maneira alguma. E isso se torna então uma fortaleza, uma atadura. Ela não consegue se libertar. São obras da carne e que pode somatizar-se com a alma e com o espírito, prejudicando sim o espírito e a alma, trazendo o quê? Enfermidades espirituais e enfermidades na nossa alma. Na próxima ministração nós vamos abordar a questão de bebedices e glutonaria. Diga ao seu vizinho: você não pode perder a próxima sessão. Provavelmente fora esse domingo que vem, no outro a gente vai ministrar sobre isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Guarde algo no teu coração. Todas as vezes que nós oferecemos o nosso corpo para obedecer algo, não nos libertamos disso, nós estamos se tornando escravos. E quantos crentes vivem na escravidão? Paulo lhe coloca em Romanos: o pecado não terá mais domínio sobre vós. O que tem que operar em nós agora é a lei do Espírito e vida que há em Cristo Jesus. Essas obras da carne, elas são terríveis, gente. As impurezas e imundícias da carne, elas afetam de maneira drástica a nossa alma e o nosso espírito, gerando barreiras violentas em relação a nós e o próprio Deus. Não conseguimos ter comunhão. Quando se fala de comida, glutonaria, se alguém não resiste a um hambúrguer gorduroso, cheio de gordura trans, espirrando, hambúrguer ungido, espirrando óleo para todo lado, ele não consegue dominar isso? Como é que vai conseguir dominar um demônio, gente? É uma questão muito séria.